Pelo segundo domingo consecutivo, em lugar de o que nós chamaríamos de um sermão formal, eu entrego a vocês a palavra do Senhor na forma de uma reflexão breve. Por 2 semanas, intelectualmente eu fui sugado pelo doutorado e emocionalmente pelo pastorado, digamos assim. Mas o que importa é que em ambas semanas o Senhor Jesus foi glorificado. Que nessa noite Ele continue sendo glorificado. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, verso 12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo inicia o verso dizendo: assim pois, amados meus. Em algumas versões, portanto, amados meus. Evidentemente, não se inicia uma frase assim, sem que tenha sido dito algo anteriormente que esteja ligado ao que vai ser dito agora. Então, o que Paulo vai dizer, é claro, se baseia no assunto anterior. Nós devemos desenvolver nossa salvação com temor e tremor, com base no que já foi dito nesse mesmo capítulo 12, ou na sequência do pensamento do apóstolo Paulo. E o assunto anterior, se nós lermos Filipenses capítulo 2, é o exemplo perfeito da obediência e da humilhação de Jesus Cristo. Quando Paulo vai naquele célebre texto, tão conhecido de cristãos que já tem algum tempo de caminhada, dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e na semelhança de homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em cima disso, Paulo inicia o verso 12, dizendo: assim, pois. E lá no verso 5 ele tinha dito: tomem como exemplo a obediência de Cristo e busquem a mente de Cristo, busquem ter um coração semelhante ao de Cristo. O argumento de Paulo é: se somente pela humilhação do próprio Deus Filho, se somente por sua morte na cruz, é que a salvação dos homens se tornou possível, se somente pela confissão de que Jesus Cristo é o Senhor, Paulo vai dizer isso, é que Deus Pai é glorificado, somente quando isso é confessado, que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, diz Paulo. Então, mantenhamo-nos no caminho da salvação por meio de um pensamento como de Cristo. Agora, qual a expressão que Paulo vai utilizar? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ele diz. E a ideia é: tenham uma ansiedade nervosa e trêmula de fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Uma ansiedade nervosa e trêmula de fazer o que é correto aos olhos de Deus. Dr. Joseph Lightfoot foi um bispo anglicano, um teólogo extraordinário, fundador de uma escola teológica chamada Escola de Cambridge, uma escola conservadora, um grupo de teólogos que lutou contra as heresias céticas, incrédulas, que vinham de outra escola teológica alemã chamada Escola de Tübingen. Lightfoot foi um vulto tão importante na história do cristianismo recente, da teologia, que se tornou inclusive o capelão honorário da rainha Vitória da Inglaterra. Joseph Lightfoot vai dizer: é necessário, diz Paulo, que haja no coração da pessoa crente uma ansiedade nervosa, um santo tremor por se fazer aquilo que é agradável a Deus. O apelo de Paulo, dos versos 5 a 8, tinha sido objetivamente este aqui: tenham a mente de Cristo, ou o sentimento de Cristo. Curvem-se como Cristo diante de Deus o Pai.
Mas na prática a gente precisa perguntar, Paulo, o que isso significa? Eu vou repetir mais uma vez a expressão que ele utiliza, e eu peço que você mais uma vez repita comigo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei, o verbo que Paulo usa aqui é katergadzeste, que é uma conjugação do verbo katergadzomai no grego. Um filósofo grego do primeiro século chamado Estrabão, ou Estrabo, usou esse mesmo verbo, katergadzomai, traduzido nas nossas Bíblias por desenvolvei. Estrabão traduziu esse verbo, ou usou esse verbo, com o sentido de escavar. Escavar nas minas de prata. Cavando, 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 cada vez mais profundo, em busca de coisa preciosa. Paulo está dizendo para nós o seguinte: dediquem-se diariamente, desenvolvei a vossa salvação dediquem-se diariamente a se aprofundar no conhecimento da salvação que Deus preparou para vocês. Mergulhem nisso, vão, cavem, olha para o seu irmão e diz: escave. Façam isso, diz Paulo, façam isso como quem sofre de ansiedade. Olha só que interessante. Eu vou desenvolver esse tema paulino agora. Façam isso como quem sofre de ansiedade. Uma ansiedade, repito, enfatizo, uma ansiedade nervosa e trêmula de fazer o que é agradável a Deus. Se Paulo parasse a sua fala no final desse verso 12, nós teríamos talvez um incentivo a que a fé fosse vivida como uma neurose ou uma psicose. Sejam ansiosos, a ideia seria mais ou menos essa: sejam ansiosos na caminhada da fé. Mas Paulo, graças a Deus, não para no final do verso 12. O verso seguinte, verso 13, é decisivo para entendermos claramente o sentido de katergadzomai, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. O verso 13 diz: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Deus está sempre agindo. Vamos pensar no ser pai ou no ser mãe. Por causa da importância, da seriedade dessa tarefa, paternidade ou maternidade, há temores de fundo no coração do pai e da mãe. Há temores de fundo. São medos, temores que estão lá e que precisam estar lá, que impulsionam o pai ou a mãe a fazerem o melhor, a buscarem apaixonadamente a Deus, para que seus filhos sejam conduzidos no caminho em que devem. Há um temor, amém, papais? Há uma preocupação contínua, há um temor de fundo, está lá. Ó Deus, será que eu estou fazendo certo? Estou cumprindo corretamente minha missão? Ser pai é tão desafiador, ser mãe é tão difícil. Ó Deus, me ajuda. Temores de fundo. A mesma ideia da santa ansiedade que move o coração do crente. O pai ou mãe que vive despreocupado, sem qualquer temor de fundo, sobre essa missão de paternidade, essa missão de maternidade, nada mais é que uma pessoa absolutamente irresponsável. É incompatível com essa nobre missão e tão difícil missão, a despreocupação. Não há como. Vamos unir os conceitos então. Paulo está dizendo para os filipenses que a obediência à humilhação de Cristo deve gerar neles um santo temor, um medo, um tremor de fundo, uma ansiedade santa de querer agir de maneira agradável a Deus.
Para que isso seja possível, Paulo diz: rendam-se ao chamado diário de Deus. Ele diz no verso 13: Deus está sempre agindo em vocês para que vocês façam a vontade dEle. Deus está sempre chamando vocês à obediência e ao conhecimento dEle. Deus não cessa de fazer isso. Aprofundem-se nisso então, diz Paulo. Escavem as coisas espirituais. Cavem fundo, vão, cavem. Peguem pá, picareta e vão, e cavem, e procurem. O chamado de Deus para cada cristão é que sejamos, em linguagem comum, escavadores da glória de Deus. Essa fala de Paulo nos faz lembrar de uma parábola do Senhor Jesus, a do tesouro escondido. Eu creio que um dos maiores desafios das parábolas do Senhor Jesus é conseguirmos entender que nem todos os símbolos possuem correspondentes diretos. A análise da parábola não pode ser feita de modo tão simplificado assim. Nem sequer o tempo nas parábolas corre do mesmo modo que o nosso tempo comum, nosso cronos. O tempo das parábolas é o kairos, é o tempo divino, não é o cronos, o tempo cronológico nosso comum. Essa parábola é contada em um único verso. Mateus 13, verso 44 diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem descobriu-o e voltou a escondê-lo. Todo entusiasmado, vendeu todos os seus bens para comprar aquele campo. E fim da parábola. O reino dos céus, diga, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um tesouro escondido no campo que, de acordo com a parábola, não sabemos se ele é achado acidentalmente ou se é achado intencionalmente. Talvez o homem achou o mapa do tesouro, alguma coisa assim, foi procurar, atestou que o tesouro estava realmente lá. Nada é dito para nós sobre como ele veio a encontrar aquele tesouro no campo. O fato é que um homem encontrou um tesouro escondido. O tesouro é achado, e na antiguidade, de fato, pela falta de sistema bancário, dizem os historiadores, era relativamente comum esconder-se tesouros. Mas também é verdade, por tudo mais que os evangelhos dizem, que o reino dos céus manifestou-se claramente na vinda do Senhor Jesus ao mundo. É tesouro revelado, é tesouro evidente. Jesus chega ao mundo e todo aquele que tem contato com Cristo tem contato com a própria encarnação do reino dos céus. O reino dos céus é chegado na pessoa de Cristo. É o que dizem os evangelhos. Jesus Cristo é a manifestação visível do reino dos céus. Mas a parábola diz, contada pelo próprio Senhor: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem descobriu e voltou a escondê-lo. Essa primeira parte da parábola deveria ser entendida como: o reino dos céus é precioso, oculto a muitos olhares. Mesmo quando os homens viam Cristo, por vezes não criam. O reino estava ali, evidenciado, mas não conhecido. O reino dos céus é precioso, porém oculto a muitos olhares. É um tesouro Aqueles que vislumbrarem de fato o valor incomparável do reino dos céus, sempre usarão, sempre, aqueles que virem de fato a glória do reino dos céus, sempre usarão de todos os meios válidos para obtê-lo, farão de tudo para tê-lo, se realmente o virem.
A segunda parte da parábola é: todo entusiasmado, aquele homem vendeu todos os seus bens para comprar aquele campo. A última parte da parábola exemplifica para nós que a vida inteirinha, merece ser investida para que se obtenha o reino dos céus. Vale a pena. O tesouro, na verdade, requer tudo. Ele exige tudo. É da natureza dele requerer a vida inteira. E por isso mesmo ele é um tesouro. Porque tesouro, por definição, isso já foi dito várias vezes aqui, é aquilo por que alguém daria a sua própria vida. Isso é tesouro. O tesouro requer tudo. Mas a posse do campo ainda não significa efetivamente ter o tesouro na mão. O tesouro está no campo, mas está enterrado. No final, o tesouro sempre acaba sendo um tesouro enterrado. Sempre será preciso escavar para tê-lo. E essa escavação dura a vida inteira. E nisso aí o tempo da parábola é diferente do nosso. Interessante que comumente Jesus termina as parábolas sem contar o fim da história. Várias parábolas são assim. Essa não é diferente. Nós não sabemos, por exemplo, quando pensamos na parábola do filho pródigo, se depois de repreendido pelo pai, o irmão mais velho se arrependeu. Nada é dito para nós sobre isso. Um sem número de parábolas de Jesus terminam com um suspense. Esta não é diferente. Não é dito para nós por quanto tempo o homem cava para encontrar o tesouro. Porque isso não importa. O tesouro sempre estará enterrado e sempre precisaremos escavar. Isso é para toda a vida. A vida é uma grande escavação. Alguns vivem irresponsavelmente, sem temor e tremor, sem buscar a mente de Cristo. São como aquelas pessoas que estão continuamente cavando a própria sepultura. E no seu último suspiro, elas cairão ali na cova que elas mesmas cavaram e ficarão nas trevas eternas. A vida é uma grande escavação. Alguns vivem apaixonadamente, com temor e tremor, buscando ter a mente de Cristo. São precisamente como aqueles que estão, dia após dia, cavando em busca de um tesouro. Em seu último suspiro, darão glória a Deus, abrindo um baú de riquezas incontáveis e eternas. Olha para o seu irmão com carinho, com amor e diga: não pare de escavar. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, lembre-se disso. Sempre estará lá, escondido. Retornemos a Filipenses 2. Nos versos 15 e 16, Paulo nos dá mais detalhes sobre a sua fala. Ele nos conta o resultado, a consequência de desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Sejam filhos de Deus, diz ele, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Presta muita atenção nisso. Para Paulo, a maldade é algo além do exterior. Para Paulo, maldade não é apenas matar ou roubar. Para o apóstolo, não querer saber de Deus é a maior maldade. Porque não querer saber de Deus é a causa de todas as maldades que se possa imaginar.
Toda maldade tem sua origem aí, na falta de uma busca apaixonada por Deus. Disso derivam todos os males humanos. Não buscar é ser alguém que dá as costas para Deus. E essa, diz Paulo, é a grande diferença em relação a Deus entre os filhos e os que não são na prática, não são de fato filhos. A grande diferença é essa, a busca. É isso que muda tudo, é a busca. Ah, eu sou filho de Deus porque eu levantei a mão dizendo eu quero Jesus como meu Salvador. Isso não faz de ninguém filho de Deus, perdão. O que faz de alguém filho ou filha de Deus é a busca apaixonada por seu Pai. É isso. É por meio da busca, diz Paulo, que os filhos ficam livres da culpa, livres do pecado. Nessa busca os filhos brilham e pregam com palavras e ações, são como estrelas brilhando. Esses são os filhos, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, escavando, diz Paulo, escavando. Se o tesouro no campo representa Cristo, e se é preciso escavar, buscar, usando lá a profecia de Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se o tesouro no campo representa, na verdade, o próprio Cristo, porque é nele que o reino dos céus se manifesta, e se é preciso buscar, escavar para achá-lo, também é verdade, isso está dito na parábola, também é verdade que buscá-lo já é tê-lo. Porque na verdade, na parábola, quem busca o tesouro, quem escava, é o homem que se tornou o dono do campo no qual o tesouro se encontra. Então o tesouro tecnicamente é dele. Buscá-lo é tê-lo. Eu o busco porque ele é meu. É por isso que eu busco. E com aqueles que o buscam, ele está. Nas suas palavras de despedida aos apóstolos, Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos, imitadores, mateteis, imitadores, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós normalmente olhamos para esse verso e automaticamente dizemos: o Senhor está sempre com os seus, e é verdade. Só não podemos esquecer que esse mesmo verso deixa claro que Jesus não está falando aos hipócritas. Jesus não está dizendo essas palavras, ele não faz uma promessa, a pessoas que ensinariam aquilo que elas mesmas não quereriam praticar. Jesus estaria, essa é a promessa, Jesus estaria com aqueles que ensinariam a outros o caminho da obediência, ensinariam outros a obedecê-lo, isso está claro, fazei discípulos, fazei imitadores, por imitação. Ou seja, os apóstolos seriam os primeiros a obedecerem às palavras de Jesus, e os discípulos de todas as nações seriam imitadores dos apóstolos, e em imitando os apóstolos, viveriam a obediência a Deus. A promessa de Jesus, então, é para homens que andariam em obediência. Com esse Jesus estaria. Tanto quanto os apóstolos estariam com os obedientes imitadores, seus discípulos, Jesus estaria com seus obedientes apóstolos. Aprofundemos a busca. Indo na direção de Deus,
Agora presta muita atenção, eu quero caminhar para o último texto da mensagem em si, dessa breve reflexão. A Bíblia faz uma solene advertência, ela manda que nós tenhamos cuidado com um movimento contrário. Existe um movimento contrário, existe a possibilidade de ir-se no sentido oposto a Deus. Isso é possível. Isso é um movimento da vida. Olha o que Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13 vai dizer para nós. Tomem cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês se afaste para longe do Deus vivo, levado pelo seu coração mau e incrédulo. Pelo contrário, procurem encorajar-se uns aos outros, enquanto dura esse tempo de hoje, a fim de que ninguém endureça o seu coração pelo engano do pecado. É possível um movimento contrário. É possível um dia a pessoa ter dito, olha, eu quero Jesus como meu Salvador, mas aí vem o autor aos Hebreus e faz a advertência, cuidado, tomem cuidado, porque a via é de mão dupla. Há homens e mulheres, crianças e jovens nesse exato momento, indo em direção a Cristo. Eles são escavadores na fé, eles querem mais de Deus, e nesse exato momento há pessoas indo no sentido oposto. Um dia elas estavam buscando, e agora, como disse o apóstolo Paulo, no outro trecho, ninguém mais está comigo, todos me deixaram. Só Lucas está comigo. Homens que fizeram inclusive viagem missionária com Paulo, pregaram às nações e saíram do caminho. Cuidado com o sentido contrário, o movimento contrário. Vamos dizer isso juntos? Tomemos cuidado, que nenhum de nós se afaste para longe do Deus vivo. Nenhum de nós. Nenhum de nós se afaste para longe do Deus vivo, levado pelo coração mau e incrédulo. Ao contrário, encorajemo-nos uns aos outros, a fim de que ninguém endureça o seu coração pelo engano do pecado. Se confessarmos os pecados, se rompermos com a sujeira deste mundo, como não serão estes últimos 2 meses de 2019? E como não será o ano de 2020? Aprofundemos a busca. Aprofundemos. Vamos mergulhar nessa primavera espiritual. Vamos escavar mais fundo e mais fundo, em nome de Jesus. Amém? Por favor, fique de pé no seu lugar.